Irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu saúdo os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo de coração que esta paz, irmãos, esteja com todos nós, não só aqui em nossa reunião, mas quando sairmos daqui, ela possa nos acompanhar, produzindo em nossa alma, em nosso coração, esta leveza, esta paz que Jesus realmente veio trazer a esta terra, com a sua vinda, com o seu santo Natal. A bênção do Pai Celestial, nosso Deus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e de nosso santo irmão Aldo, seja com todos nós. A graça, a bênção dos santos, dos anjos que estão a participar conosco desta reunião, irmãos, possam nos alcançar. Convido os irmãos que puderem ficar em pé, nós iremos com a nossa oração abrir a nossa reunião. Muita reverência, vamos orar pedindo a bênção e a direção para o nosso trabalho. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, aqui se inicia a nossa reunião, ó Deus glorioso, pedimos a Tua bênção e direção, a inspiração do Senhor para todos os nossos atos devocionais, cantar, a palavra proferida, a estadia de cada um de nós aqui neste recinto sagrado, possa, ó Deus glorioso, proporcionar ao Senhor, aos Teus santos, aos anjos da Tua glória, alegria de contemplar um espírito contrito, um povo reverente, com amor na alma, a participar deste momento sagrado. Que a Tua bênção produza em nossa alma, em nosso coração, esta clareza, bom ânimo, fé, disposição para cumprirmos o nosso papel, para fazermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, com classe, com firmeza, com boa disposição no exercício de nosso ministério. Dá-nos a Tua bênção, inspire todos os nossos atos devocionais e que daqui possamos sair fortalecidos, alimentados, o nosso espírito revigorado com a Tua bênção e com a Tua graça. Alegria do Senhor, ó Jesus bendito, a Sua vinda a este mundo, trazendo paz para os bons, humildes de coração, pois foi este perfil de pessoas que mais tarde o Senhor convidou a aceitarem a sua doutrina, a sua mensagem de amor, segui-lo, portanto. Dá-nos a Tua bênção e direção para o nosso trabalho, e que não só a reunião aqui nesta congregação, mas todas as demais que acontecerão neste dia, possam contar com a presença do Senhor, a Tua inspiração, a Tua direção para todos os trabalhos. Nos ajude a cada dia incorporarmos em nosso viver, em nosso dia a dia, em nossos passos, a Tua mensagem de amor, de perdão, de reconciliação, de desejo, de melhora, de aproximação com o nosso Deus Pai Celestial. Dá-nos a Tua bênção, ó Mãe Virgem Maria, a bênção gloriosa da Senhora Santa Avó e do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, esteja a nos inspirar em todo o nosso trabalho. Por tudo, ó Deus, a nossa gratidão sincera. Em nome do Senhor e de Teus santos, a nossa reunião está iniciada. Amém. Vamos cantar o Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é grande bom poder celestial.
mais um Natal maravilhoso. Quando o Rei dos Reis aqui viveu,
Ele foi o maior exemplo de humildade que existiu. Sua primeira noite deitado no capim ele passou, mas humildemente ali ele repousou. Depois, com a Virgem Maria e São José, precisou ir ao Egito, se refugiar, porque o rei Herodes queria o matar. Jesus menino em terras estranha foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizada com brilho. As palavras de Deus Pai a respeito do Messias do Egito, chamei meu filho. O anjo mandou voltar a Galileia, que em Nazaré criassem o pequeno, para se cumprir outra promessa do profeta Isaías. E ele será chamado o Nazareno. Viveu na mais completa humildade, 3 décadas na obscuridade, e após o seu batismo no Rio Jordão, iniciou seu ministério e seus milagres. Milhares dentre o povo ele curou, sinais e maravilhas realizou. Finalmente, quando a Lázaro ele ressuscitou, a inveja dos falsos sua morte decretou. Outro anúncio de Isaías foi provado. Jesus suportou a traição do inimigo, como uma ovelha imaculada foi levado ao sacrifício. Seguiu mudo, sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Pai. E no último momento do corpo martirizado,
confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal a sua ressurreição, provou seu amor, realeza e humildade. Por isso festejamos nesta ocasião sua vitória com amor e santidade.
Obrigado, irmãos, pelo trabalho de vocês. Que a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, nosso amado Mestre Jesus, fortaleça com a virtude do Pai Celestial, nosso Deus, fortaleça cada um na sua jornada, no fiel exercício do seu ministério. Eu lembro os irmãos que terá a reunião de oração na próxima terça-feira. Os irmãos já estão convidados, o horário já estão acostumados. Não percam, irmãos. Certamente é a última reunião de oração deste ano. Os irmãos venham participar com este interesse de alimentar a sua fé, fortalecer o seu espírito, e na quarta-feira a festa do Natal de nosso Senhor Jesus. Muito bem. Agora convido os irmãos que estão aqui presentes, os que acompanham a nossa reunião através deste canal, para a mensagem. Faça a leitura, depois algumas considerações. A história gloriosa do Natal. Assim se deu o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a uma virgem chamada Maria, descendente do rei Davi, que vivia em uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. Apareceu-lhe e disse: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra, e o seu reinado não terá fim. Maria respondeu ao anjo: Como se realizará isto, se eu não conheço o homem? E o anjo explicou: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A humildade da Virgem Maria, a sua plena submissão aos desígnios divinos, permitiram que nela se cumprisse o glorioso milagre da vinda do Messias. Embora muito jovem, já estava desposada, conforme costume da época, a São José, um homem mais velho, mas muito justo e temente a Deus. Ainda não viviam juntos em matrimônio, pois as famílias se preparavam para as festividades, quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria em seus aposentos, na casa de seus pais. Ele anunciou: Eis como foi o nascimento de Jesus. Para cumprir o decreto de César, imperador romano, a Virgem Maria e São José precisaram viajar até Belém da Judéia para o recenseamento. Foi então que se completaram os dias da gestação,
a Virgem Maria deu à luz ao seu filho. Por não haver lugar na hospedaria da cidade, tiveram que se abrigar em uma estrebaria. Ali, em simplicidade e humildade, nasceu o menino Jesus. Virgem Maria o envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura. Portanto, Jesus nasceu com toda a simplicidade, num ambiente muito singelo e humilde. Na mesma região, pastores guardavam seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Altíssimo os envolveu em luz. O anjo lhes disse: não temais, porque vos anuncio uma boa nova de grande alegria para todos os povos. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. De súbito, juntou-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestiais, e louvaram a Deus e proclamavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aquela noite tornou-se maravilhosa, cheia de beleza e luz, jamais vista desde a criação do mundo. Estes são os fatos daquela noite de Natal, e jamais será esquecido. Uma história de amor e de misericórdia, pois Deus enviou seu próprio Filho para nos redimir e salvar, dando-nos, desde o seu nascimento, exemplo de humildade e grandeza. A história do nascimento de Jesus traz preciosos ensinamentos. A simplicidade, a humildade, a singeleza do sublime coração da Virgem Maria, a fé e confiança daqueles humildes pastores que foram dignos de receberem a notícia do nascimento do Salvador. Por isso, estimados irmãos e irmãs, devemos celebrar o Natal com fé e santidade, unidos aos santos, aos anjos dos céus. Recomendamos que todos os corais, tanto da sede quanto das congregações, se unam e cantem o hino Noite de Paz, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, em louvor e adoração ao nosso amado Salvador Jesus. O que significa o Natal de Jesus para o povo apostólico? O Natal de Jesus é a manifestação de Deus em forma humana, revelando o seu amor e a proximidade com a humanidade. O nascimento em uma manjedoura mostra que Cristo veio para todos, sem distinção de classe ou poder. O Natal é a lembrança de que Jesus veio para salvar a humanidade, trazendo reconciliação com Deus. O Natal é um convite à renovação espiritual, à prática da oração, o fortalecimento da comunhão com Cristo. Celebrar o nascimento de Jesus reforça a identidade dos filhos de Deus, lembrando que a filiação divina é fruto da fé em Cristo. O Natal não é apenas uma festa, mas um testemunho da presença de Deus entre os homens de boa vontade, inspirando vida santa, compromisso com a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Portanto, estimados irmãos, a festa do Natal nos recorda a beleza da história do nascimento do menino Jesus. Os momentos de alegria, simplicidade e emoção vividos pela Virgem Maria, São José e os pastores, e mais tarde os reis magos. Que alegria e gozo sentiram a Virgem Maria e São José ao perceberem que não estavam sozinhos, pois Deus
lhes enviou homens humildes, sinceros, para alegrar aquele ambiente sagrado, contando-lhes o que haviam visto e ouvido dos anjos da milícia celestial. Ali se comemorou a primeira festa do Natal, em paz, harmonia, fé e esperança. Não havia tristeza, orgulho ou qualquer sentimento contrário ao Espírito de Deus. Naquela noite, nos céus de Belém e naquela humilde estrebaria, iniciou-se um novo período da humanidade. A vida e o reino dos céus se manifestaram em Jesus, em sua Santa Mãe, trazendo esperança de liberdade, justiça e amor. Outro fato belíssimo foi a visita dos 3 reis magos, vindo de terras distantes, que não pertenciam ao povo de Israel. Eles, guiados pela fé e pela estrela enviada por Deus, compreenderam o sinal e partiram em busca dos reis. Ao chegarem, ofereceram presentes preciosos ao menino Jesus, à Virgem Maria e a São José. Estes presentes foram providenciais para a segurança da Sagrada Família, que logo precisaria empreender viagem ao Egito para proteger o menino das mãos de um rei cruel e impiedoso. Natal é paz, luz, harmonia. Devemos festejá-los com corações cheios de gratidão, bondade, amor e esperança. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a valorizarmos o Natal de Jesus com reverência e união, vivendo a verdadeira paz que o Mestre nos trouxe. Por isso, agradecemos a estes santos poderosos, frutos da vinda maravilhosa do Natal de Jesus. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos que o Natal de Jesus promova em cada apostólico o seu verdadeiro significado, que todos sintam a mesma emoção que Maria Santíssima, São José e os pastores, também os reis magos, sentiram naquela primeira noite de Natal. Neste espírito de amor, esperança, adoremos a Deus, ao seu Divino Espírito Santo, a Virgem Maria, pelo Filho que nos deram. Nosso amado e adorado Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador. Estimados irmãos apostólicos, neste espírito de paz e união, tenhamos todos um feliz Natal. Fecha aí, irmãos, esta mensagem sobre o Natal de nosso Senhor Jesus. Irmãos, num dado trecho desta mensagem, quando o anjo fez a anunciação à nossa Mãe Virgem Maria, de imediato, irmãos, ela se pôs a pensar, disse, mas como será possível? E o anjo explicou como isto se daria. E ela, num gesto de humildade, ela disse, olha, eis aqui a serva do Senhor. Em mim se cumpra conforme a sua palavra, conforme o Pai idealizou, se cumpra em mim. Estou aqui à disposição para o projeto do Pai Celestial, o nosso Deus Criador. Irmãos, existem relatos que ela naquele momento, ela proferiu um belíssimo cântico, irmãos, e descrevendo a atuação de Deus nosso Pai, e colocou seus olhos sobre a sua humilde serva, e grandes coisas fez o Pai Celestial, dispersando os orgulhosos de espírito, e promovendo os humildes, os mansos, os sinceros de coração. E foi exatamente assim, irmãos, que aconteceu no nascimento de nosso Senhor Jesus. Veio na simplicidade, na humildade, mas tudo para deixar o seu exemplo, para que os seus,
que viessem a crer na sua mensagem, tivessem como modelo o seu próprio exemplo, irmãos. Então, nosso Senhor viveu a sua vida nesta terra, irmãos, como um homem qualquer, como um homem comum nesta terra. Trabalhou, sentiu fome, sentiu sede, lutou, e só aos 30 anos, irmãos, é que se declarou para o mundo, mas não antes de submeter ao batismo. Procurou o profeta São João Batista e pediu o batismo, e só então iniciou o seu ministério e seus milagres, como há pouco foi cantado. Irmãos, e aí ele se declarou para o mundo, cumprindo a sua verdadeira missão, de revelar o Pai, a luz que veio com seu nascimento, naquele glorioso momento do seu nascimento, a luz que resplandeceu aquele ambiente, retratado mais tarde na sua mensagem, na sua palavra, penetrando no coração sincero, uma mensagem que removia todo o lixo, toda a sujeira do espírito daquele que aceitasse a sua mensagem, introduzindo clareza, uma visão ampla, arejada, lubrificada no sentido espiritual. Então, a sua mensagem arrebatadora, irmãos, usando, irmãos, se for ver, toda a tecnologia da época, a puros pulmões, falando para multidões. Irmãos, sua mensagem rachou a história do mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo, irmãos, após a passagem de nosso Senhor. Inclusive, temos um hino bonito que diz que o mundo nunca mais foi o mesmo após a passagem de nosso Senhor Jesus por esta terra. Seus feitos, sua palavra, sua doutrina, irmãos, mas em dados momentos do seu ministério, ele disse: olha, eu não vim competir, eu não vim anular ninguém, eu vim para salvar. E em dado momento ele disse: olha, o doente é que precisa de médico, não aquele que está são, e é para isso que eu vim, para ajudar, para proporcionar saúde espiritual àquele que está doente, é para isso que eu vim. Só que as pessoas daquela época, os homens que se diziam estudiosos das causas de Deus, não conseguiram aceitar, porque o orgulho, o ar de superioridade não deixou. Irmãos, muito embora existem relatos que eles viram que Jesus era grande e que a sua palavra não tinha precedente, irmãos. A mensagem de nosso mestre penetrava, não tinha o que segurava. Irmãos, eles reconheceram isto, mas não aceitaram. O orgulho, a soberba, a inveja, não aceitaram. Mas ele não se intimidou, cumpriu o seu ministério, tudo o que estava preparado por Deus foi feito, foi realizado, irmãos. E ele pregou o seu santo evangelho, deixando e dando oportunidade para alcançarmos, irmãos, esta saúde para o nosso espírito que ele veio trazer, esta paz para nossa alma, para o nosso espírito. Irmãos, se olhar, irmãos, o mundo, existe tanta gente com tanto dinheiro, com tanto recurso, mas falta para a alma, ainda que consiga, em momentos eufóricos, viver momentos que aparentemente sejam alegres, mas a tranquilidade na alma, a leveza que só a mensagem dos céus proporciona, irmãos, tem faltado para tanta gente, e a escassez de paz. Embora nosso mestre veio com este propósito, trazer a paz, mas o santo irmão Aldo disse: olha, esta paz, ela só penetra, só alcança o coração sincero, aquele que desce do salto do orgulho e aceita a correção, aceita a mensagem de paz que Jesus veio trazer. Ele disse, dado momento, e foi até reforçado em boletins anteriores, que lá no passado, os homens que pessoalmente ouviram a mensagem de nosso Senhor Jesus,
muitos, ou a maior parte, não soube valorizar, sofreram e sofrem, e ele diz, e no presente, aqueles que não têm compreendido, e não têm aceitado, e que vive, e quer ostentar, que quer achar que ao seu próprio modo consegue ditar o tom de sua caminhada, não tem conseguido sentir esta paz, não tem conseguido sentir esta leveza na sua alma, muito embora, lamentavelmente, alguns até permanecem, e até estão, e até, às vezes até servem no ministério, mas não se converteu, não conseguiu descer do salto do orgulho, não consegue sentir esta paz no seu espírito, que Jesus veio trazer. E esta paz, ela só encontra, irmãos, e por isso ficou o exemplo, desde a vinda do amado Mestre. O anjo apareceu e revelou a boa nova aos homens humildes. Poderia ter aparecido lá no palácio, lá o rei anunciado a boa nova. Não, apareceu a homens humildes, que um trabalho braçal, noturno, faziam a guarda de seus rebanhos. Apareceu e disse, olha, não tema, eu vos anuncio uma nova de grande alegria. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Cristo, o Senhor, o Salvador. Vão e encontrem, deu as instruções, olha, vão encontrar um menino envolto em faixa, deitado em uma manjedoura. E eles, apressados, foram e encontraram. Também poderia ter acontecido essa anunciação a homens estudiosos e com conhecimento ali próximo. Não, mas a estrela, o sinal foi dado lá em terras distantes para aqueles 3 reis que não pertenciam àquele povo, mas que aguardavam, que criam na promessa dos profetas, que um dia viria a este mundo o Cristo, um dia viria um Salvador, um rei, para orientar o povo de Deus no reto caminho. Então, o sinal foi enviado lá em terras distantes, e aqueles homens humildemente, muito embora de posses materiais e de poder, mas humildemente fizeram uma longa viagem e foram em busca do Rei dos Reis, conforme está aqui pontuado. Então, irmãos, as coisas, o Pai Celestial opera assim, e Ele alcança com a sua graça, com a sua bênção, o coração humilde, sincero. Por isso, mais tarde, nosso amado Mestre falou, olha, os bons e humildes venham comigo, encontrarão a paz para o seu espírito, a tranquilidade para a sua alma. Então, irmãos, Maria Santíssima, ela foi e possuía já desde o ventre de sua mãe as virtudes no seu espírito, mas ela zelou disso. E ela não ficou esperando as coisas acontecerem. Irmãos, existem relatos que ela era uma jovem de uma capacidade também sem precedente, inteligente, esperta, e que lia as Escrituras. Irmãos, ela lia muito as Escrituras sagradas. Ela não esperava que ela seria escolhida, mas ela lia. A diferença entre os estudiosos daquela época que liam as Escrituras e a nossa Mãe Virgem Maria, irmãos, é que ela lia e conseguia digerir, transformava aquilo em sabedoria. E os homens orgulhosos liam muito, estudavam muito, mas adquiriam conhecimento, acumulavam conhecimento e ostentavam ar de superioridade. Bem diferente. Nossa Mãe Virgem Maria lia, estudava e transformava aquilo em sabedoria. E aguardava com fé que um dia se cumpriria a promessa dos profetas, que ficara registrado que um dia o Pai Celestial enviaria o Salvador, um Redentor da humanidade. E o Pai Celestial acompanhando já o espírito da Mãe Virgem Maria parametrizado com todos os dotes necessários, mas o Pai aguardava que ela zelasse, ela zelou disso. E no momento certo, então, enviou o seu anjo e anunciou, disse, olha, não temas, eis que conceberás, darás à luz a um filho,
e porás o nome de Jesus. Ele será grande, seu reino não terá fim, reinará sobre todos os povos. E ela se colocou à disposição. Depois da explicação do anjo, ela disse: olha, eis aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua palavra. E tudo se deu, tudo se cumpriu, irmãos. E a nossa Mãe Virgem Maria permitiu, com a sua fé, com a sua sabedoria, com a sua mente lubrificada com a unção divina, permitiu a Deus, o Pai Celestial, enviar a este mundo o seu amado Filho. Maria Santíssima, irmãos, foi recompensada por Deus, o nosso Pai. Um dado momento do ministério do Santo Irmão Aldo, ele disse o seguinte, está nos boletins de nossa igreja. Irmãos, ele diz: Maria Santíssima recebeu do Pai Celestial a glória, irmãos, de ser conservada jovem, bela, linda como sempre fora. Ela não envelheceu, irmãos. O Pai Celestial a conservou com aparência linda, jovem como foi, como recompensa pela sua fidelidade. Irmãos, se olhar, especialmente as mulheres, lutam tanto, irmãos, para manter a aparência, e o ser humano tem esta sede de manter, querer manter a fase jovem da vida. O Pai Celestial concedeu esta honra à nossa Mãe Virgem Maria. O Santo Irmão Aldo disse em boletins de nossa igreja: o Pai Celestial a conservou jovem, linda, como sempre foi, como recompensa pela sua fidelidade. Também não passou pela morte. Os anjos da glória celestial, no momento que o Pai determinou, a levaram para a glória celestial, seu próprio corpo. Irmãos, então, vamos comemorar o Natal de nosso Senhor Jesus, com este sentimento refinado em nossa alma, de gratidão à nossa Mãe Virgem Maria, ao nosso Senhor Jesus, vivendo, incorporando em nossa vida tudo que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó nos ensinaram, irmãos, a valorizarmos a Mãe Virgem Maria, ao nosso Senhor Jesus, e vivermos a ideia central da sua mensagem, de paz, de amor e de perdão. Então, os irmãos inclusive cantam um hino bonito que diz que a lei de nosso Senhor Jesus, a sua lei é a verdade, o amor, o perdão, são atributos da sua mensagem. Então, irmãos, nós precisamos olhar para isso, ser verdadeiro, ter amor sincero e ser perdoador. Quantos de nós, irmãos, queremos o perdão, mas temos dificuldade para perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante? Jesus veio e provou, testou com o seu exemplo, perdão, amor e a sua grandeza como o Rei dos Reis. Irmãos, ficamos por aqui muito agradecidos pela oportunidade, pela vinda e pela ajuda de todos os irmãos. E que a bênção, a graça do amado Mestre seja com todos nós. Os irmãos tenham um Natal feliz, abençoado, de muita alegria mesmo, irmãos. O que o Santo Irmão Aldo sempre incentivou-nos a cultivar em nosso coração, seja real na vida minha, sua, de cada um de nós. A paz, a tranquilidade, a alegria de participarmos, de servirmos e do momento alegre de confraternização, passarmos o Natal de nosso Senhor Jesus. Estão todos convidados, próxima quarta-feira, com início às 20 horas. Ficamos por aqui, muito agradecido, desejo que os irmãos tenham, então, Feliz Natal e um Ano Novo muito abençoado. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, nós iremos com a nossa oração encerrarmos a nossa reunião. Sinal de reverência, vamos orar. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, muito agradecido, Senhor, por mais uma oportunidade que nos deu. Aqui chegamos ao final de nossa reunião, dentro de um instante, cada um procura o seu caminho de retorno, mas que os teus anjos nos acompanhem, nos abençoe, nos leve em paz, em segurança, com a graça, com a bênção celestial, e na próxima quarta-feira, reunidos ao Senhor Jesus, para comemorarmos o teu santo Natal, num espírito de amor, de humildade, de alegria, de perdão, de tolerância, de querer nos aproximar realmente do Senhor e do Pai Celestial. Dá-nos a tua bênção e a santa unção divina,
clareza e bom ânimo para cumprirmos a nossa missão. A bênção do Senhor, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Senhora Santa Avó, do Senhor o Santo Irmão Aldo, a bênção de Deus sobre essas pessoas cujos nomes são apresentados nesta caixinha de pedido de oração. Aqui, Santa Avó, pede por um amigo, por um familiar, por alguém da família que passa por momentos difíceis, que a bênção da Senhora e os anjos que estão sob o comando da Senhora e do Santo Irmão Aldo, vão lá onde estiverem, levando-lhes o socorro espiritual, o alívio para as suas dores, soluções para os seus problemas, e os ajude a vencer. Atenda, Santa Avó, as orações que os irmãos fazem neste momento, com fé, com um espírito contrito, reverente, diante do teu santo altar. Fazem suas orações, pedindo a tua bênção e a direção para a sua vida e para os seus passos. Que a bênção da Senhora, a bênção da Mãe Virgem Maria, o seu manto protetor, seja sobre todos nós. Recebam, irmãos, a bênção do Pai Celestial, a sua graça sustentadora, a virtude do seu Divino Espírito. Recebam a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, a sua graça consoladora, e a bênção de nosso Santo Irmão Aldo. Tenham paz, saúde, muita felicidade. Amém. Está encerrado, irmãos, a paz do Senhor, e até a próxima.